28. Gênesis capítulo de número 28. A história que nós vamos meditar, a palavra de hoje, eu creio, irmãos, que são chaves, não apenas uma chave, mas chaves para uma virada extraordinária na vida espiritual. Chaves para trazer uma virada na sua vida a partir do nada. Esse texto que nós vamos ler, nós vamos perceber, você conhece muito bem, é um texto íntimo da igreja, porém, é algo que fica bem claro, que foi tomada algumas atitudes pelo patriarca Jacó, que serve de base para você receber essas chaves aí para o seu coração. Se você está animado, faz alguma coisa aí, dá um sinalzinho, dá um glória, alguma coisa, para que eu perceba que você está interessado com a palavra. Porque senão eu fico pensando que você não está interessado com a palavra. E a gente tem que gerar expectativa no nosso coração, irmãos. Gerar expectativa em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. A palavra é vida. E ela é a revelação que Deus tem para nós nesse tempo. Vamos lá, capítulo 28, verso de número 10. Diz assim a palavra: tendo acabado, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que eu te hei referido. Despertando Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não percebi, ou eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, erigiu em uma coluna sobre cujo o topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, ele deu-lhe o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna
será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Aleluia. Irmãos, esse texto aqui para mim, quando eu li ele novamente, sabe o que Deus está falando aqui? Ou é tudo ou é nada. Ou você anda com Deus, ou você não anda com Deus. Ou é tudo ou é nada. Você vai ver que esse homem aqui, ele é neto de Abraão, filho de Isaac. E nesse ponto aqui, vocês percebem que ele está andando de uma região para outra, amando de sua mãe, porque ele está fugindo. Jacó aqui está em fuga. Problemas em casa, briga com seu irmão prometeu lhe matar, porque supostamente ele foi e recebeu a bênção que era do irmão, a bênção da primogenitura. Ele foi mais rápido, entrou debaixo da bênção que o seu pai Isaac tinha. Agora o pai já estava velho, cego, pronto para morrer, e uma contenda entre os irmãos. Jacó foi prometido, jurado de morte por seu irmão Esaú. Então sua mãe aconselha ele sair. Esse homem sai sem nada. Ele vai para os lados das terras do seu tio Labão, as terras de Harã. E é no meio do caminho, onde o sol já se pôs, diz o texto bíblico, que ele para descansar. E ao parar para descansar, pega uma pedra, coloca ali num canto e encosta a cabeça. A pedra serve de travesseiro. E ao dormir, a Bíblia diz que ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada, e a escada dava no topo, no céu, e pela escada ele presenciava anjos subindo e anjos descendo, e ele sente e vê nitidamente a presença de Deus naquele ambiente, e ele resolve então, debaixo disso, fazer uma aliança com Deus ali naquele ambiente, e é nessa aliança que ele promete para Deus, que se Deus for com ele, se Deus abençoar ele, a partir dali, de tudo ele vai dar o dízimo. Engraçado, essa aqui acho que é a segunda, é a segunda vez aqui em Gênesis que o dízimo é mencionado. A primeira vez é com Abraão, o seu avô. Provavelmente ele deve ter escutado essa história, deve ter aprendido com seu avô, com seu pai, sobre essa questão de dízimo. Porque se você for analisar, Abraão não tinha lei, não tinha escrito, não tinha nada determinado sobre dízimo. Abraão deu um dízimo para um tal de Melquisedeque, que não tem começo nem fim. O tal do Melquisedeque aparece lá, não tem fim nem começo, não tem genealogia, é o próprio Deus. Abraão dizima para o próprio Deus. Veja, Jacó agora promete uma coisa que na verdade ele tinha ouvido, presenciado e sido ensinado pelo seu avô Abraão e pelo seu pai Isaac. E ele tem noção do que ele está falando, mas ele está prometendo alguma coisa para Deus aqui a partir do nada. O que esse homem tem na mão aqui para falar com Deus? Tem nada, está fugindo, poucas coisas, roupas apenas, e uma botija de azeite, que dá para entender que ele tinha de valor aqui, era esse azeite que ele vai jogar, vai fazer essa aliança, vai jogar em cima da pedra, vai fazer um altar ali, consagrar aquele ambiente, mudar o lugar chamava Luz, agora vai se chamar Betel, casa de Deus, e é ali que ele tem uma experiência com Deus, nesse momento de fuga, onde ele não tem nada. Irmãos, você já imaginou se alguém aqui for casar e a pessoa que você for casar, ela tiver bastante dinheiro, ela tiver uma vida bem controlada financeiramente, tem posses, tem bens, vamos supor que você vai casar com um fazendeiro, aí ele fala assim para a moça: olha, eu vou casar, mas eu vou casar com comunhão
total, né? Como é que é? Não, sem direito aos bens. Hã? Total? Parcial. A pessoa, se houver uma separação, ninguém tem direito a nada. Cada um sai com o que chegou. Se fosse a moça, você ia casar? O cara já entrou com essa exigência. Ele é rico, você não é. Aí ele te quer. Ele quer namorar, ele quer te abraçar, ele quer ficar contigo. Porém ele não quer repartir nada com você, só quer você. Ele é que tem os bens, você não tem nada. Mas também você não vai ter direito a partilha nenhuma se acontecer alguma coisa. Difícil entrar nessas alianças, né? Deus aqui é o dono de tudo, dono do ouro, dono da prata. Jacó não tem nada, está fugindo. E agora ele faz uma proposta: de tudo que você me der eu vou dar o dízimo. Ué, tudo é de Deus. Engraçado como nós somos com Deus, hein? Deus que podia fazer a proposta: ó, se você for fiel daqui para frente, Jacó, eu vou te abençoar. Mas daqui para frente você seja fiel, porque eu vou te abençoar. Quem está com a posse é Deus, quem está com os bens é Deus. E a ousadia do Jacó agora de fazer uma aliança. Jacó não tem nada, meu. Está fugindo para não morrer. E quer fazer aliança com quem tem tudo. Eu estou abrindo um parênteses aqui, não vou ministrar agora sobre isso. Só estou abrindo um parênteses para abrir sua mente. Porque nós não tínhamos e não temos às vezes nada diante de Deus. Mas Deus não liga para isso não. Ele está interessado se nós vamos fazer essa aliança e vamos cumprir essa aliança. Porque abençoar Ele vai. Abençoar Ele vai. Ele tem para te dar. Agora, é a partir do nada que Ele começa a te abençoar. Mas debaixo de um comprometimento e uma atitude tua. Você pode olhar para Deus hoje e você fala: o que você tem para dar para Deus aqui hoje? Eu não tenho nada. Você tem nada. Às vezes está até no fundo do poço. Mas aí você está aí fazendo um compromisso com Deus. Deus honra esse compromisso que você está fazendo em cima dessa pedra, nesse lugar, nesse nada. É assim que esse Jacó se encontra. Sem nada, fazendo uma proposta para Deus. Fazendo um altar diante de Deus. Nesse lugar. No início da sua jornada. E se você for ver, irmãos. Se você for ver. Lá mais adiante. Você vai ver a Bíblia dizendo. No capítulo 30, a partir do verso 37. Eu não vou ler todo o contexto. A Bíblia vai dizer que Deus tornou Jacó um homem muito rico. Deus tornou, depois do 30, você lê o 30 lá, você vai ver toda a história. Deus abençoou o homem, deixou ele rico. Veja, só para você ver, só um versículo, capítulo 30, verso 43. Capítulo 30, verso 43. E o homem se tornou mais e mais rico. Olha o homem que não tinha nada aqui, ó. Olha o homem que estava só com uma botijinha de óleo, dormiu em cima de uma pedra, travesseirinho duro. Olha ali, o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumento. Ao homem que saiu do nada, debaixo de uma aliança com Deus, o jeito que ele estava aqui. Às vezes a gente tem dificuldade de falar que Deus, a gente parece que tem problema de tratar esse tema de riqueza no meio da igreja, sabia? A gente pensa que Deus não quer e Deus não gosta de enriquecer as pessoas. A gente pensa assim, porque a nossa mente é medíocre, limitada. Deus quer te prosperar, rapaz. Deus quer sim colocar na sua mão, sim. O problema é que a maioria de nós não cumprimos os votos feitos na hora que não temos nada. Aí quando a gente atinge o nível de prosperidade, não cumpre.
A gente fala que vai fazer, mas não faz. Fala que vai fazer, mas não faz. Deus está esperando uma atitude sua, no meio do caos, do nada. Ah, eu não tenho nada, é esse aí mesmo. Desse jeito, do jeito que você está aí. Deus está esperando uma atitude sua. Você não tem nada, nada, nada. É isso mesmo. Deus está querendo é o seu coração nesse negócio. O homem se tornou rico. A gente tem dificuldade no negócio de riqueza. Eu ouvi um comentarista falando sobre essa questão da riqueza. Por que a gente é bloqueado em falar para os irmãos, na igreja, a gente usar essa expressão rico? Por que será? Será que Deus só gosta de gente pobre? Na igreja não pode ter os ricos? Será? Claro que não, irmãos. O texto que nos bloqueou, talvez é a má interpretação daquele texto que Jesus encontra com um jovem rico. Aí ele está a pergunta e tal, os discípulos fazem para ele: Jesus, e aí? Ele falou: é mais fácil um camelo passar numa agulha do que o rico entrar no reino. Aí a gente fica pensando nessa agulha, essa agulhazinha de costurar, aquela agulhazinha de costura. É lógico que um camelo não vai passar ali nunca. Só que na época que Jesus falou isso aí, não existia essa agulha não. Essa agulhazinha não existia não. A agulha era uma porta entre uma fenda e uma rocha e outra, entre as passagens, as entradas, saídas das cidades. Eram lugares um pouco apertados para o camelo passar por causa das corcovas do camelo. Não é que não cabia o camelo, é que conforme o camelo e a estrutura do camelo, com aquela corcova do camelo, o camelo tinha que abaixar um pouco e as corcovas dele, e ele entrava, passava. Era difícil o acesso, às vezes a pessoa que estava em cima tinha que descer para passar só o camelo. Era isso que Jesus estava explicando. Então assim, as corcovas é o quê? As corcovas são as riquezas. As corcovas é a gordura que o camelo acumula. Presta atenção. As corcovas, o cupim do camelo, aquilo ali é a gordura que o camelo acumula. O camelo toma água e aquilo ali tem uma concentração de gordura muito forte. Por quê? Porque o camelo caminha muitos quilômetros no deserto sem beber água. E quando acabam os reservatórios dele de água, e que às vezes ainda está longe e ele tem que caminhar mais alguns quilômetros, ele caminha queimando a gordura das corcovas, que é a reserva. Então quando Jesus faz essa analogia, Jesus está dizendo o seguinte, que ali é a reserva que as pessoas têm, e se as pessoas não estiverem dispostas a abaixar um pouco, a diminuir, a queimar essa gordura, fazer dessa riqueza algo padronizado para você viver, se você colocar todas as suas esperanças nisso aí fica difícil de você entrar no reino de Deus. Os ricos colocam depositam suas esperanças, sua fé, tudo nisso, é só isso. Mas Jesus não tem problema com o enriquecimento de ninguém. Levanta a mão para Deus te prosperar, nesse tempo de crise mesmo, no tempo do nada para Deus te dar. Receba aí em nome de Jesus. Deus não tem problema com isso não. Então a partir do texto, quero compartilhar com vocês aqui 5 verdades sobre essas chaves que viraram a vida de Jacó do nada para ele se tornar um homem rico. Do nada. Primeiro lugar, ele sonhou. Veja o texto comigo, acompanha na Bíblia. 28:12. Sonhou, e eis posta na terra uma escada junto que atingiu o céu. Sonho. Ele sonhou. Ele sonhou. Mesmo sem ter nada, ouse sonhar. Mesmo sem ter esperança ainda, a esperança esteja morrendo, sonhe. Você ainda tem sonho? Augusto Cury diz assim, eu anotei uma frase de Augusto Cury que eu gostei. Sem sonho, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces.
Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades, corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Augusto Cury. Sonhe. Oscar Niemeyer, o arquiteto mais famoso do Brasil, já hoje morto, já faleceu, responsável por toda a arquitetura ali de Brasília, daquela desenho lá no Planalto. Ele disse assim: gente tem é que sonhar. Gente tem é que sonhar. Senão, nada acontece. Sem sonho é impossível acontecer algo. Eu vejo que uma das coisas que mais abateram a igreja de Jesus, eu não estou nem dizendo aqui, a nossa aqui não, abateram os crentes nessa pandemia. O que mais abateu foi essa questão de sonho. As pessoas estão parando de sonhar. Você percebe pela motivação das pessoas. As pessoas com as máscaras, as pessoas entristecidas, as pessoas sofrendo abatimento, sofrendo nos seus relacionamentos, nos seus abandonos da vida. Com essa pandemia, eu vi que houve um ataque muito forte no brilho das pessoas. As pessoas estão deixando de sonhar. Mas hoje eu vim aqui como profeta de Deus declarar uma palavra para você: volte a sonhar. Diga para você mesmo: eu vou voltar a sonhar. Você não sonhou com aquele projeto, você não estabeleceu algo que era de Deus. O que é que te fez calar? O que é que tem feito você esmorecer, abandonar o sonho que Deus colocou em seu coração? O que está fazendo você desanimar? O que está fazendo você não sonhar mais? O que está tirando essa expectativa, o sorriso do seu rosto, esse olhar vibrante? O que está fazendo isso conosco? O que está tirando a nossa alegria? Irmãos, nós precisamos ver. Esse homem estava fugindo, ameaçado de morte pelo irmão mais velho, sem nada na mão. Mas a Bíblia vai dizer assim: ele sonhou. Aquela noite podia ser a noite pior de Jacó. Dormir com a cabeça em cima de uma pedra e ainda sonhar. Às vezes nós estamos dormindo na melhor cama, com às vezes o ar ligado, o ventilador ligado, alguma coisa refrescando, bem alimentado, e não sonhamos mais. Estamos tendo frustrações, pesadelos. Você não sonhou em ser um grande homem de Deus, você não sonhou com a empresa, você não sonhou com o trabalho, você não sonhou com a provisão, você não sonhou com a sua família, você não sonhou com seus filhos, você não sonhou com a igreja, com o ministério, com a obra que Deus quer colocar na sua mão. O que está fazendo você desestimular desse tanto? O que está fazendo você parar? Por que é que você está cochilando? Por que é que você está desanimado? Por que é que você está tão apático? Por que é que você está tão murmurador, reclamador? Ai, todas as pessoas que deixam de sonhar murmuram. Todas as pessoas que deixam de sonhar reclamam. Todas as pessoas que deixam de sonhar não oram, elas murmuram. A oração delas não é mais oração, não é clamor, é reclamor, é reclamação, é aquela pauta diária. Ai, não vai, não vem, porque não tem expectativa de sonho. Quem sonha, irmão, amanhece diferente. Você parou de sonhar. Por que você parou de sonhar? Não pare de sonhar. Continue sonhando. E se não está sonhando mais, volte a sonhar. Esse homem sonhou. Segundo lugar, segunda verdade, verso 16: despertando Jacó do seu sono. Ele sonhou, dormiu, só que agora acordou. Depois de sonhar, você tem que acordar.
Não pode ficar sonhando a vida toda. A vida é uma realidade. Os sonhos alimentam a nossa reação. Desperta. Desperta. Sabe o que é que trai a gente? É a sensação. Sensação não é declaração de realidade. Sensação é fruto de sentimento e não configura-se realidade. Você tem que sonhar, mas você tem que despertar para realizar. Senão isso aí vira uma utopia. Senão isso aí se torna uma fantasia. Você deve ter sonhos mesmo. Você tem que despertar desse sono e começar a fazer algo na direção daquele sonho que você teve. Esse homem desperta, percebeu que Deus estava ali. Ele falou: rapaz, eu não tinha percebido que Deus estava nesse lugar. Foi através do seu sonho que ele percebeu a escada, os anjos de Deus, o mover de Deus. É através do sonho que Deus desperta a nossa consciência para a revelação que estava oculta. É através do sonho que Deus abre a sua visão para uma revelação nova. Mesmo diante do caos, mesmo diante do nada, Deus, através de um sonho, tem como despertar a sua mente para uma nova realidade, para uma nova porta, para algo novo, para algo que Deus vai pôr na sua frente. Mas você tem que despertar. O sonho é para te alimentar. Agora, você tem que se levantar desse sono, dessa prostração, levantar, sair dessa sensação estranha, porque a sensação é que nos trai. Esse sentimentalismo é que nos trai. Ele nos dá uma falsa imaginação. Só que sonhos não são imaginações. Não é fertilidade da mente. É algo que Deus coloca. E você sabe quando é sonho de Deus. Quando não é barriga cheia, você também sabe. Agora, quando vem de Deus, Deus vai revelar. Só que para você ter consciência disso, você precisa estar acordado. Você pode até sonhar lá dormindo, mas para realizar tem que ser acordado. Eu posso ouvir um glória a Deus? Meu irmão. Terceira verdade que o texto nos ensina acerca de Jacó. Verso 17. E temendo, disse: quão temível é esse lugar. Irmão, olha para mim. Eu vou profetizar que você vai sonhar essa noite. Só que agora no culto não, você não cochila aí não. No culto você fica firme aí, para você ouvir a palavra. Tá bom? Aleluia, igreja! Ó, limite, temor. Ele disse assim: e temendo Jacó, disse: quão temível é esse lugar. Ele percebeu o temor em volta do lugar, revelando que todo sonho e que toda visão que nós temos deve obedecer um limite do temor de Deus. Nós podemos tomar decisões debaixo de um temor de Deus. Nós podemos sonhar grande, mas mesmo os sonhos sendo grandiosos, eles estão enquadrados dentro do limite que Deus quer colocar para nós vivermos. Existe uma dimensão. Porque tem pessoas que sonham grande, só que elas se tornam orgulhosas. Tem pessoas que sonham de forma materiais. Não é para cumprir propósito, é para ficar rico mesmo e pronto e acabou. E estão enlouquecidos. Estão enlouquecidos. Estão a ponto de se perderem atrás do financeiro, atrás do trabalho, não tem tempo para nada. Existe um limite nos sonhos que Deus vai colocar na sua vida. Há que se ter um temor. Sabe que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi o maior rei do mundo na época. Ele construiu a Babilônia. E quando ele ficou em frente àquelas maravilhas, que a Babilônia foi uma das maravilhas do mundo antigo. Quando ele chegou e viu o que ele construiu, ele se engrandeceu. Ele se ensoberbeceu.
E ele disse: não é esta Babilônia que eu construí com as minhas mãos. Sabe o que Deus fez? Deus falou: tudo bem, a partir de agora você vai, durante 7 tempos, comer capim, comer junto com os animais. Aí aquele homem ficou lá 7 anos comendo junto com os animais. Depois voltou reconhecendo o Deus Todo-Poderoso. Deus quer te fortalecer, Deus quer te enriquecer em algumas áreas, Deus quer prosperar a sua casa, Deus quer fazer você mudar de patamar, de nível, sonhar e despertar desse sono, e Deus quer cumprir a aliança contigo. Porém, Deus quer que você seja simples, humilde e entenda os limites da fé e do temor a Deus. Tenha temor naquilo que você faz, aprenda isso, seja um homem de temor. Aprenda a respeitar a presença de Deus. Aprenda a respeitar as coisas de Deus, os limites que Deus impõe sobre nós. Aprenda a andar naquilo que Deus quer para você. Não ande no seu quadrado, não. Ande no quadrado de Deus. É só o homem ou uma mulher pegar um pouquinho de autonomia, que ela ou ele começa a fazer coisas que o próprio nariz aponta. Já notou isso aí? É só ela adquirir um conhecimento técnico. É só ter uma faculdade, 1, 2, 3, um conhecimento a mais do que os outros, um dinheiro a mais do que os outros, que parece que ela começa a andar num nível diferente dos outros. Deus não quer isso para os seus filhos. Deus não quer isso para a igreja. Deus quer virar uma chave no meio da igreja agora, para prosperar o povo nesse último tempo da igreja na terra, mas é debaixo de um temor de Deus. Deus não quer chegar aqui e encher a igreja de dinheiro, de coisas. A igreja do Senhor no Brasil, ela ficou rica. O evangelho é rico no Brasil hoje. As grandes igrejas, grandes catedrais, grandes ministérios, bandas famosas, gente, artista para todo lado gospel. A riqueza já tomou conta do povo. É muita gente no evangelho, graças a Deus. Porém, está faltando temor, faltando limite, faltando equilíbrio com aquilo que Deus deu para o povo dele. Deus está fazendo voltar à originalidade, para que isso tome o seu rumo novamente, o caminho que Deus quer para a igreja dele nessa nação. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Deus tem algo para você, mas saiba de uma coisa: debaixo de temor. Quarto, a Bíblia vai dizer que ele fez um voto. Verso de número 20. Fez Jacó um voto. Sabe, irmãos, por que nós não temos feito voto? Porque, falar a verdade para você, porque quem não sonha não vota. Quem está sem sonhar não faz voto nenhum. E quem faz voto a Deus tem que cumprir. Esse homem fez um voto de dar dízimo. Ele disse assim: olha, fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada, naquilo que eu empreender, me der o pão para comer, roupa para que eu vista, de maneira que eu volte em paz. Então ele falou com Deus: olha Deus, vai comigo nessa trajetória, caminha comigo, dando pão, me sustentando, vestindo, e também fazendo eu retornar futuramente para a casa de meu pai. E aí ele jogou o azeite em cima da pedra, consagrou o lugar, fez um voto e falou: e de tudo que o Senhor me der, de tudo, eu vou te dar o dízimo. Se o Senhor me der 100 jumentos, 10 é seu. Se o Senhor me der 200 ovelhas, 20 é sua. Se o Senhor me der 1000, 100 é seu. Tudo que o Senhor me der, 10, dízimo, 10ª parte é sua. Olha o voto que ele fez. Olha o voto. Aí você vai ver ele trabalhando na casa do tio,
O tio era um cara enganador, mudou o salário dele 10 vezes para baixo. Não é que mudou para aumentar o salário, não, mudou diminuindo. E mesmo assim ele ficou rico. Tinha servas e servos, ovelhas, camelos, jumentos. O Jacó prosperou. Por que será que o Jacó prosperou? Porque ele cumpriu. Por que será que às vezes a gente não prospera? É simples, porque não cumpre. E não é um julgamento, é porque não cumpre. Agora, se você está cumprindo à risca os seus votos com Deus, fique em paz. Deus está recrutando pessoas. Deus está chamando os fiéis da terra. Irmão, presta atenção, só vai ficar os fiéis da terra. Sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? Quando o Filho do Homem viesse, encontrará fé na terra? Uma pergunta. Muita gente está perdendo a fé, esfriando na fé. É dizimista que era dizimista, não dizima mais. Congregava diretamente, congregava, buscava, pregava, evangelizava, orava, não faz mais. Talvez não seja o seu caso, mas no Brasil hoje Deus está fazendo o general está passando em revista o seu quartel, procurando os fiéis da terra. Só vai ficar para essa última chamada os fiéis da terra. E eu profetizo que aqui o Senhor encontre uma igreja fiel. Homens que dá conta de honrar o voto que faz. Mulher que dá conta de honrar o voto que faz. Se você fez um voto, cumpra. Se você não fez, está na hora de começar a fazer. Está na hora de começar a fazer propósito com Deus. Deus, é isso que eu vou fazer. Agora seja íntegro, inteiro com Deus. Deus tem coisas ainda, irmão, para esse tempo. E finalizando, eu disse 5, no capítulo 29, revela uma outra verdade sobre Jacó. Ele faz o voto, né? Ele sonha, ele desperta do sono, ele teme a Deus ali, vê o lugar é temível, depois ele vota, e o verso 1 do capítulo 29 começa assim, ó. Capítulo 29. Pôs-se Jacó a caminho. Coloca no telão, 29. Pôs-se Jacó a caminho. Sonhou, despertou, entendeu a realidade dos limites que Deus tem para todos que sonham, viu que Deus tem limites, fez um voto. Depois que fez o voto, o que ele fez? Começou a caminhar. Fez o voto e falou assim: agora é a hora de agir. Fez o voto e falou: agora é a hora de pagar o voto. Como é que eu começo a pagar esse voto? Pôs-se a caminho. Escuta, faço uma pergunta para você. Que hora que você vai se colocar a caminho? Você já fez um compromisso, uma aliança com Deus? Você já batizou nas águas? Você já creu em Jesus Cristo? Você já é um crente? Você já é um servo de Deus? Que hora que você vai colocar-se a caminho? O que você pensa de uma pessoa quando se coloca a caminho? É para quê? É para andar. É para sair na direção do propósito de Deus. Você vai tomar essa palavra como chaves para uma virada na sua vida. Se você estava sem sonhar, fala com Deus: Deus, eu mesmo vou colocar a mão na minha cabeça, eu mesmo vou me ungir. Eu vou colocar a mão na minha cabeça: Senhor, eu quero voltar a sonhar os teus sonhos novamente. Eu sei que o Senhor tem sonho, porque o Senhor tem um sonho para um homem que estava fugindo.
Deus fez um homem fugitivo aqui sonhar em cima de uma pedra. Não vai fazer você sonhar de novo. Mas não está tudo perdido não. Eu vim essa noite aqui para profetizar para a igreja. Nem tudo está perdido. Volte a sonhar. Sonhe. Porque Deus ainda quer realizar os seus sonhos. Fica de pé, vamos orar. Essa noite é noite que Deus chama você. Faça